Agora eu não vou conseguir visualizá-los, mas tudo bem, está tudo tranquilo. Então nós vamos estar aqui falando hoje um pouco, né, sobre as teorias de enfermagem no contexto da prática clínica e do processo de enfermagem. Uma coisa que eu quero destacar já no início desse momento é que algumas nuances de, por exemplo, pesquisa, de ensino, de gestão, que são relacionadas às teorias de enfermagem, elas podem aparecer, mas não são ênfase desta apresentação. Nós vamos estar aqui falando de como isso pode ser utilizado na prática, de que forma essas teorias elas podem ser utilizadas na prática, elas devem e elas são utilizadas. Tá? Então, quem quiser consultar um pouquinho mais da minha produção, né, sobre o tema, que tem um QR Code, é só apontar o celular que vocês conseguem visualizar lá todos os vídeos de outros eventos que eu participei, né, e que tem falando sobre os temas que são as minhas linhas de afinidade, tá? Eu não vou me apresentar porque já me apresentaram, me sinto contemplado, mas eu trago aqui inicialmente um questionamento, na verdade, dois, que eu queria fazer para vocês, né, que vocês parassem para pensar em relação a qual é a filosofia que você utiliza na sua prática clínica. Quando se fala em filosofia, a gente já pensa logo, eita, Nuno vai falar aqui de coisas abstratas. Filosofia, gente, é uma visão de mundo, é uma ótica em relação a um determinado fenômeno que existe e que pode não ser concreto, pode não ser físico, mas pode ser abstrato, né? Então, qual é a filosofia, né, profissional que vocês utilizam na prática de vocês? E esse aspecto filosófico, ele é um processo de construção que está muito vinculado ao nosso processo de formação, às nossas experiências enquanto ser humano, né? A nossa experiência após uma formação. Então, existem N fatores que contribuem para a construção e para a consolidação dessa filosofia, que eu chamo de filosofia profissional. Então, nós, enquanto profissionais de saúde, enquanto enfermeiros, temos que pensar, no meu cuidado, qual é a visão de mundo que eu tenho em relação aos pacientes, aos usuários do meu serviço? Por exemplo, vou dar para que vocês possam pensar praticamente, né, no sentido clínico. Eu, Nuno, sou uma pessoa totalmente voltada para o aspecto, né, filosófico para a promoção da saúde, para a prevenção das doenças. E isso tem muitos aspectos que influenciaram as minhas leituras relacionadas à promoção da saúde, a minha especialização, a minha experiência com a população de risco com risco cardiovascular, o histórico na minha família de adoecimento por doença cardiovascular que pode ser prevenido especificamente, que ações de promoção da saúde podem acontecer, e isso reflete muito no profissional que eu sou. E vocês? Qual é a filosofia que vocês utilizam no dia a dia? O ponto inicial para que vocês possam, né, identificar como uma teoria é utilizada na prática é entender quem é você nessa prática. Qual é a sua visão de mundo dessa prática? Tá? E você já parou para pensar sobre isso e quais os impactos né, no processo de enfermagem? Primeira coisa, você pode ter o processo de enfermagem, eu não vou estar aqui falando de etapas de processo, eu vou estar falando de utilização de teorias no processo, tá? Mas que para que você possa entender como essa teoria vai ser utilizada no processo de enfermagem, você tem que ter esse entendimento, tá? Essa autocrítica em relação à sua experiência enquanto ser humano. Então, é um chamamento para que vocês possam refletir sobre isso. E pode ser que vocês se encontrem mais à frente. Tá? Vamos com calma. Seguindo, eu trouxe aqui duas definições iniciais para que a gente possa entender o que é uma coisa e o que é outra. Tá? Uma teoria, ela é um conjunto de conceitos logicamente articulados,
para responder aos fenômenos ou caracterizá-los. O que é que acontece? Uma teoria, independente de ser da enfermagem ou não, ela pega conceitos, e aí conceitos é diferente de termo, tá? Um termo é um rótulo, um conceito é aquilo que é definido, tá? Que é descrito. Então, uma teoria, ela pega variados conceitos para explicar a ocorrência de alguma coisa, tá? Uma teoria, ela tem esse pressuposto de caracterizar ou de representar ou responder uma demanda da sociedade. Na enfermagem, nós temos esse conjunto de conceitos que vão esclarecer a enfermagem, tá? E os seus fenômenos da prática, para distingui-la de outras disciplinas, estabelecendo os limites entre a profissão, os limites da profissão para o cuidado coordenado. Então, uma teoria de enfermagem, a primeira atribuição dela, além de ser um conjunto de conceitos para explicar os fenômenos da enfermagem, é dizer o que é e o que não é da enfermagem. E o mais interessante, uma teoria de enfermagem, assim como teorias de outras ciências que a gente muito utiliza, também é útil e deve ser útil a outras profissões. Não quer dizer, quando a gente fala teoria de enfermagem, que ela é específica, somente utilizada para a enfermagem. Ela descreve aspectos que são da enfermagem, mas que podem também ser identificados por outras profissões, tá? Mas aquilo foi estudado por enfermeiros, por enfermeiras, né? Então, as teorias, elas trazem essa solidez. E aí você pergunta, não, e por que uma teoria? Qual é a necessidade de uma teoria? Primeiro, sem uma teoria, a gente segue sendo uma profissão, que não está errado, mas nós não avançamos para uma disciplina, né, uma ciência. Tem quem diga que a enfermagem é uma ciência. Eu até concordo, com muito conhecimento que nós temos produzido, mas muito ainda há o que se avançar. Por quê? É por meio do conhecimento que a gente consegue transformar, consolidar a nossa enfermagem enquanto disciplina, enquanto ciência. Tá? Então, uma certa vez eu escutei de uma colega que, não, mas a gente tem que tomar cuidado porque senão a gente vai acabar produzindo muitas teorias. Na verdade, a gente já está atrasado, né? Porque o mundo já está produzindo conhecimento, e a enfermagem é uma força de trabalho muito forte. E a gente já vem produzindo teorias, e nós temos teorias subnotificadas, e muitas vezes apontadas por outras profissões, como conhecimento de outras profissões, que a enfermagem não toma posse. A enfermagem perde esse espaço. Ou, então, porque é utilizado como fonte de trabalho para desenvolver outras ciências, que não é a ciência enfermagem. Em mestrandos, né, considerando graduandos, mestrandos e doutorandos, a gente precisa entender qual é a contribuição para a ciência e enfermagem que os trabalhos de vocês demandam. Na verdade, direcionam. Tá? Qual é a contribuição? Mesmo que você esteja pesquisando lá aspectos psicológicos, tal, qual é a contribuição direta para a enfermagem? Esse é um questionamento que todos nós temos que fazer. E outra coisa muito importante, quando a gente fala de teoria, sempre eu escuto, absolutamente sempre, eu aposto que vocês estão pensando, nesse momento, que teoria é algo, né, que tem uma abstração, que é algo que não é muito palpável. Mas nós temos, as teorias, elas vêm da prática. E a prática é palpável. O que a gente faz, identifica na nossa prática, é real. Não é irreal, não é inverídico. O que é que muda, Nuno? Então, a forma como os teoristas as teoristas colocaram isso vamos dizer assim, por escrito. A forma como isso foi colocado. Então, a principal fonte de teoria é a prática. Então, muitas vezes, a teoria é para a prática, mas é a prática que faz com que a gente encontre, identifique, descreva aspectos relacionados aos nossos fenômenos da prática.
E daí que não tem como a gente dissociar, não tem como a gente pensar só em abstração. Mas aí vamos pensar no o que, é que você está querendo dizer aqui, essa questão da forma de escrita. É o que eu vou falar aqui para vocês agora. As teorias de enfermagem, elas evoluíram. E elas impactaram e impactam muito ainda na nossa assistência. Elas surgiram em uma demanda quando as escolas de enfermagem elas tinham um caráter muito técnico, né? E que se questionou a necessidade de construção de universidades, não, de cursos de graduação, de bacharelado, de nível superior de enfermagem. E para isso, para justificar essa construção, somente o conhecimento científico poderia dar esse suporte, porque o conhecimento técnico já existia. E aí que vem esse processo de surgimento do conhecimento, né, do conhecimento próprio da enfermagem. Sempre que vocês ouvirem falar em conhecimento próprio, vocês lembram que é teoria de enfermagem. O que aconteceu, gente? As teorias de enfermagem elas surgiram dentro de um momento de um contexto de muita gravidade da sociedade, inclusive contexto de guerra, tá? Igual esse que a gente está vivendo, fazendo uma comparação, né? Florence, ela fez identificou os fenômenos da prática dela de forma que estava vinculada ao que ela estava realizando na prática, né? E aí tinha influência direta, né, da enfermagem e de outras disciplinas. Esse contexto grave, ele fez com que muitos fenômenos acontecessem. E aí, esse conhecimento, né, inicialmente produzido por Florence, né, mas tem relatos de outros conhecimentos relacionados à enfermagem que antecedem Florence, mas que não, né, a gente entende que Florence partiu e ela é de fato uma cientista porque ela fez o que muitos enfermeiros hoje não fazem, né, que é registrar o conhecimento próprio da enfermagem. Então ela contribuiu e contribui ainda muito mais, ainda contribui nos dias atuais. Só que isso foi evoluindo, gente. A gente passou por um contexto mais filosófico, em que um momento da sociedade a gente tinha uma demanda de reflexão muito ampla. E aí, por isso que até hoje a gente acha que as teorias são muito abstratas, né? Eu também acho que as teorias tem teorias de enfermagem que são muito abstratas. Mas isso evoluiu, porque nesse momento, nesse contexto da sociedade, era um contexto muito filosófico, em que os fenômenos vinham da prática, mas como eles eram descritos ou descritos de forma incompleta, ou descritos de uma forma subjetiva, que não dava exatidão, que não dava parâmetros específicos. E está tudo bem. Naquele momento da sociedade, esse era um grande, e ainda é um grande acontecimento. Tá? E aí que surgiram as grandes teorias. Né? As grandes teorias que todos nós conhecemos e que temos muita dificuldade de aplicá-las, mas eu vou mostrar para vocês que a gente utiliza no dia a dia e a gente só não reconhece isso. Tá? Passamos para um contexto político, de luta política muito importante, na qual a gente precisou avançar em relação ao conhecimento próprio, ao desenvolvimento de conhecimento próprio, e muitas teorias surgiram a partir do empréstimo de outras ciências. E que está tudo bem, isso inclusive acontece até hoje. Mas quando fala político, não é político de partidário, político de implicação profissional. Nós temos que desenvolver conhecimento próprio da enfermagem para que a gente justifique a nossa graduação, os nossos cursos de mestrado e de doutorado, e os estágios pós-doutorais. Né? E isso foi um questionamento muito colocado para as pesquisadoras da época, né? E que trouxeram, que Wanda Horta trouxe isso muito claro e que difundiu no Brasil inteiro, que é uma política maior do que a política que Wanda Horta fez no Brasil. E há quem diga que a teoria das necessidades humanas básicas não é uma teoria de enfermagem. Aí é uma questão mais epistemológica, uma questão, né, de visão de mundo. Mas ela, no meu entendimento,
é sim uma teórica, ela trouxe uma visão de mundo e ela conseguiu impactar em uma prática profissional em um país que tem dimensão continental, como é o Brasil. É muito difícil que outra teoria faça o que outro teorista faça o que Wanda Horta fez. Tá? Então, é inquestionável a contribuição dela. Só que a gente avançou. Hoje nós estamos num contexto prático da sociedade. Isso veio aí o conceito de enfermagem avançada, enfermagem de prática avançada, que a gente agora precisa resolver os problemas dos indivíduos. Não somente pensar essa abstração, mas também pensar que nós temos que resolver de forma prática. Eu acho que a maioria de vocês que está aqui, né, que estão aqui me assistindo nesse momento, querem ver como utilizar uma teoria. É esse o contexto que a gente está inserido. E que no momento que a gente está hoje, as grandes teorias elas são úteis, mas se você não souber como lidar com elas, se não souber qual é a forma de utilizá-la, você vai ter muita dificuldade. Só que a gente tem as teorias de médio alcance, as teorias de situação específica, que são teorias que trazem essa abstração para algo mais palpável. É como se eu pensasse em um celular e eu apresentasse para vocês um celular. Só que eu tirei da abstração. Eu trouxe algo mais concreto para a prática. E assim o enfermeiro consegue trabalhar. E com a tendência da enfermagem, das especialidades da enfermagem, isso vai aumentar cada dia mais. Cada dia mais a tendência é aumentar. Tá? E nós temos um contexto futuro, né, em que a enfermagem avançada, que ainda é um grande desafio para a enfermagem brasileira, né, que vai ter conhecimento próprio com visibilidade e valorização. Né? Essas duas palavrinhas aqui eu quero que vocês gravem. Tá? Porque vou mostrar para vocês alguns aspectos. E aí, é por meio das teorias práticas que orientam a prática. E que muitos das nossas ações, elas estão ainda no caráter técnico. Elas estão ainda no caráter procedimental. Muitas vezes a gente faz um procedimento na enfermagem, dependente de qual área seja, e a gente não sabe o porquê que está fazendo. A gente administra uma medicação em um determinado indivíduo, sabe o efeito da medicação, sabe a via de administração, mas não consegue entender outras complexidades que pode, por exemplo, fazer o paciente ou o usuário não querer voltar no serviço, não aderir ao tratamento, porque a gente só considerou a parte técnica e não considerou os outros fenômenos que estão envolvidos. Até aqui, gente, está tranquilo? Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Está cortando? Tudo está ótimo. Maravilha. Dá para ouvir bem, dá para acompanhar direitinho. Pode Perfeito. Perfeito. Então, entendendo essa evolução, fica muito mais fácil. Aí, nós vamos matar a charada das teorias de enfermagem, aquelas que todo mundo conhece. Qual é a grande questão, gente? Tem uma tendência muito forte, né, das pessoas quererem buscar utilizar uma teoria em toda a sua complexidade. Tá? Em todos os conceitos de uma teoria, né, usar tudo que está lá posto na teoria. E não há necessidade. O erro está exatamente aí. A gente, muitas vezes, não sabe nem qual é a finalidade da teoria. Não sabe nem qual é o conceito que essa teoria tem. Vou dar um exemplo clássico, que eu sempre falo para as pessoas quando eu vou falar sobre, né, principalmente para pós-graduandos. A gente tem um costume, eu já perdi mais esse costume, mas talvez muitos de vocês tenham esse costume de pegar um conceito, por exemplo, vai definir o que é hipertensão arterial. Aí você define o que é... Não, vou usar outro exemplo mais objetivo. Autocuidado, você vai definir autocuidado. Aí você pega um autor que diz que autocuidado é isso, pega outro autor que diz que autocuidado é aquilo, e pega umas 5 referências para dizer a mesma coisa. Sendo que estruturalmente, filosoficamente, você não escolheu nenhuma teoria de enfermagem para embasar. Não, tu tá querendo me dizer que escolher uma parte da teoria já quer dizer que eu estou orientando a minha prática em uma teoria de enfermagem? Sim. Se você é enfermeiro da atenção primária e você gosta muito de promover o autocuidado, você precisa entender mais quais são os aspectos
que estão relacionados a esse autocuidado. Que pode não ser exatamente específico, como seria uma teoria de médio alcance, uma teoria de situação específica, mas te traz uma visão. E o mais interessante, é aí que você se reconhece. Poxa, eu tenho muita influência da teoria das necessidades humanas básicas, da teoria do autocuidado. Por isso, porque orem, porque Van der Ork trouxe isso, então me influenciou muito. A minha visão de mundo é muito influenciada por essas teorias. Isso sim é uma prática, é uma enfermagem avançada, no meu entendimento. É um enfermeiro que entende de que entende de conhecimento e que fundamenta seus procedimentos em ciência. E não é só evidência científica, não, porque a evidência científica é óbvio, é em conhecimento próprio, tá? Então, quando a gente tem as teorias da enfermagem, eles têm, no mínimo, esses componentes. As grandes teorias você vai encontrar? Não, nem sempre. Às vezes as grandes teorias não têm todos esses, nem as grandes, às vezes até as de médio alcance não têm todos esses componentes. Mas é importante que a gente entenda o que é que a gente tem que avaliar numa teoria. Primeiro, qual é a finalidade daquela teoria? Qual é o objetivo? O que pretende aquela teoria? Né? Porque foi uma pessoa que escreveu. Um autor ou dois autores que escreveu essa teoria. Esses conceitos, eles estão bem claros e definidos, e aí, repito, existe uma diferença entre termo e conceito. Termo é o rótulo, é só aquela palavra. O conceito é quando eu tenho um termo definido. Então, para você utilizar na sua prática, você tem que ter uma definição muito clara do que é autocuidado. E isso tem que estar introjetado em você. Tem que estar sendo executado na sua prática. As proposições, que são exatamente as definições desses conceitos, né? Todos os conceitos de uma teoria, a gente espera que eles estejam definidos. Mas, por exemplo, se você for ver lá no livro da Wanda Horta, tem conceitos que eles apresentam as necessidades humanas básicas, mas não traz as definições. Né? Então, isso me traz um grau de abstração muito grande, porque o que pode ser para mim uma necessidade psicobiológica pode ser diferente para a professora Nara, pode ser diferente para a Angélica. Tá? Então, é essa solidez que um conhecimento científico traz. Tá certo? Os pressupostos são hipóteses, gente. São hipóteses que precisam ser testadas na prática. E nós, da enfermagem, na prática clínica, a gente identifica isso diariamente. Nós identificamos processos de evolução de lesões, né, de soluções de continuidade. Nós observamos como aquele indivíduo responde a um determinado cuidado orientado. Mas a gente não registra. A gente faz hipóteses, a gente desenvolve hipóteses, mas a gente não avança nisso. A gente não traz essa hipótese para uma ampla discussão no grupo. Não precisa ser uma teoria da enfermagem, não. Ou então eu poderia trabalhar numa pós-graduação só um conceito? Pode, gente. Tem teorias que só tem um conceito. Mas ele é bem extenso, ele é bem complexo. Tá? E a modelagem, gente, a modelagem, imagine que eu estou falando aqui de tudo isso, agora imagine a modelagem que é um desenho da teoria. É uma estrutura, né, imagética de uma teoria. Como está a forma da relação desses conceitos, como esses conceitos eles se relacionam, né, como isso está colocado visto na visão de mundo do teorista, ele precisa ser transcrito para uma figura. E é lá que muitas vezes vocês se encontram. Por quê? É na figura que vocês observam, poxa, que essa relação realmente acontece. Isso realmente acontece. Tá? E quando a gente fala de grandes teorias, nós temos muita abstração, mas que se você estiver utilizando uma parte dessa teoria, você está fundamentado em uma teoria. Tá? Mas eu vou dar seguimento, porque aí tem algumas coisas que eu vou falar mais à frente. Nuno, por que utilizar a teoria? Tá? Na prática. Primeira coisa, com a teoria nós temos o desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico. Não existe, no meu entendimento, tá? E aí vocês podem discordar,
outra forma mais profunda de desenvolver habilidades de pensamento crítico do que utilizar uma teoria. Por quê? Você vai ter que analisar aquele conhecimento por a ótica de outra pessoa. E duas coisas podem acontecer. Você pode se identificar, que é ótimo, e pode não se identificar, que também está tudo bem. Não tem nenhum problema. Então, essa capacidade de pensamento crítico, as habilidades de pensamento crítico, elas são desenvolvidas durante a utilização de teorias na prática clínica, sem falar no raciocínio clínico, porque você vai passar a fundamentar a sua visão de mundo, a fundamentar o seu cuidado na sua visão de mundo, tá? Identificação de áreas significativas, né, e relevância do cuidado é importante, né, quando a gente tem esse embasamento teórico em um conhecimento próprio da enfermagem, a gente consegue ter uma visão mais específica para aquelas coisas que são mais significativas. A gente consegue dar abordagens que são mais plausíveis aos problemas examinados. A gente consegue resolver os problemas, porque a gente não está enxergando somente um procedimento, um ponto em específico. Né? Além de desenvolver protocolos e desenvolver o próprio processo de enfermagem. Lá na resolução 358 do Conselho Federal de Enfermagem, traz que o processo de enfermagem ele tem que ter um referencial teórico, né? Não precisa ser uma teoria de enfermagem, obviamente, né? Referencial teórico pode ser qualquer um, mas é ideal que seja uma teoria de enfermagem, tá? E existem inúmeras, eu não sei contar para vocês, e olha que eu leio sempre teorias de enfermagem, eu trouxe algumas que eu já fiz a leitura na íntegra, então são muitas potencialidades que podem acontecer, tá? Então eu destaco essa questão. E aí, vamos lá. Nono. Ok. Entendi esse processo, sei o que é uma teoria de enfermagem, entendi que ela, de fato, ela tem uma contribuição no nosso processo de raciocínio clínico, nas habilidades de pensamento crítico, me transforma em um profissional diferencial, mas como essas teorias elas são aplicadas, utilizadas na prática clínica, e em especial no processo de enfermagem? Eu achei interessante quando veio esse tema, porque quando a gente fala em prática clínica, nem sempre se aplica o processo de enfermagem. Às vezes a gente tem a aplicação de protocolos clínicos que não é o método do processo de enfermagem, né? Então, pensando o processo de enfermagem quanto método, tá? Então, essas teorias, as teorias, elas podem dar conta de aspectos tanto dessa prática clínica, por meio de protocolos clínicos, como por meio do processo de enfermagem também, né, dentro desse processo de enfermagem. E aí existem inúmeras questões. O que é que faz o que é que chama vocês em relação a essa questão da utilização de teorias? São as demandas do paciente. Eu escuto muito dos colegas, não, como escolher, como é que eu faço para escolher, como se fosse uma receita, tá? Como é que eu faço para escolher uma teoria de enfermagem? Veja o seu usuário de serviço. Veja a pessoa que está sob seus cuidados. Veja o seu serviço de saúde. Ele vai te dar essa resposta. Tá? Então, como essas teorias são aplicadas? Vamos lá. Elas podem, eu me restringi apenas no processo de enfermagem, mas me tomei a liberdade de incluir essa questão da filosofia institucional e profissional. Por quê? Fora do Brasil em especial, mas aqui no Brasil também já experienciei de ver instituições que quando você conversa com os gestores, ou com, até mesmo às vezes no serviço, você encontra missão da instituição, filosofia institucional. E qual é a filosofia institucional da enfermagem naquele serviço? E qual é a filosofia desses profissionais? Há uma convergência? Porque aí vocês podem me perguntar, Nuno, ok, estou entendendo que as teorias elas podem ser utilizadas na prática, mas nem toda a teoria ela não vai se aplicar a tudo. Mas aí que está.
Enquanto a professora Nara, ela tem uma visão de mundo próxima, hipoteticamente, a Wanda Horta, uma visão de mundo focada nas necessidades humanas básicas, a Angélica, ela tem uma visão de mundo focada no autocuidado. E as duas trabalham no mesmo serviço. E dentro desse serviço, eu estou dando exemplo de duas profissionais, tá? Mas imaginem a complexidade de um grupo de profissionais. Nós temos um somatório. E que a partir do que o usuário demanda, do que o serviço demanda, eu consigo atender. Nuno, tudo bem. Olha, no nosso serviço é uma clínica de enfermagem para o cuidado de pés diabéticos. E a filosofia institucional e profissional é a teoria do autocuidado. Ponto. Tá? Então, isso, eu não sei se eu estou sendo claro, mas falem aí no chat só para escutar a zoada, sim ou não. Tá? Porque é muito importante entender isso. Né? Porque sempre vai estar, mas uma teoria não se aplica a tudo. Mas um grupo de profissionais com variadas filosofias e em que, por exemplo, enquanto um colega não dá conta daquela necessidade, daquela demanda do paciente, nós temos outros profissionais que vão dar conta desse serviço. Por uma questão filosófica, por uma questão de visão de mundo, de conhecimento, e que está tudo bem. Tá? Mas também, dentro do processo de enfermagem, a gente tem as teorias aplicadas de forma geral no processo, envolvendo todas as etapas, tá? Mas também envolvendo as etapas em separado. Tá? Como assim, Nuno? Nós temos teorias que fundamentam a coleta de dados de enfermagem, ou que coletam o processo de coleta de dados. Que eu aposto que cada um de vocês faz a coleta de dados de forma diferente. Tá? Mas talvez aquela teoria não seja interessante para você, ou talvez sim. Eu precisaria me debruçar para ver. Tá? Nós temos as teorias que são direcionadas aos diagnósticos, às intervenções e aos resultados e avaliação de enfermagem. Tá? Vamos ver aqui a questão da filosofia institucional e profissional. Gente, quando a gente fala de filosofia institucional e profissional, a maioria das vezes a gente vai ter as grandes teorias em destaque, né? Ou um hospital de infectologia, a teoria ambientalista, ela vai ser essencial para uma filosofia institucional e profissional desses usuários. Edgar Peplau traz a interação enfermeira-cliente, né? Mas isso de forma muito ampla, né? Pode ser também uma filosofia institucional. A Virginia Henderson traz também as necessidades, né, os 14 cuidados básicos da enfermagem, a independência do paciente. Abdellah traz a questão da centralização, né, na enfermeira, né, a centralização do cuidado na enfermeira, e aí quando a gente vai para alguns outros aspectos, pode ser que essa questão da centralização na enfermeira não seja interessante, mas em alguns países existem programas de cuidado clínico que são liderados por enfermeiras. Aí sim essa filosofia se aplica. Entenderam? A teoria humanística de Rogers, a teoria do autocuidado, do déficit do autocuidado, ou dos sistemas de Dorothea Oren, traz uma filosofia institucional muito forte, né? Traz uma possibilidade de se aprofundar de forma muito mais direta. Ainda na filosofia institucional e na profissional, nós temos a teoria da adaptação, um serviço de reabilitação neurológica, em que aqueles indivíduos precisam se adaptar à nova condição de saúde, à nova condição de vida desses indivíduos. E isso pensando em toda a instituição. Eu imagino que a questão das metas, dos sistemas abertos, da comunicação. Isso falando de forma geral, sem especificação. Tá? Beth Neumann, temos a questão dos sistemas, né, da questão do estresse. A Madeline Leininger, que traz a questão do cuidado transcultural, que é de 1978, que hoje é algo tão contemporâneo, né? Tão atual. A Jean Watson, que traz o cuidado transpessoal, que tem uma teoria
muito interessante, né? A questão mesmo que envolve muitos aspectos. É uma querida, acompanho ela nas redes sociais, comento tudo, e vejo a oportunidade que a gente tem, mas ela traz esse olhar, né? Há quem diga a questão de ser ou não ser uma grande teoria, porque em alguns momentos ela traz um olhar bem focado na prática. Wanda Horta, que traz as necessidades humanas básicas, né, uma teoria base, né, um conhecimento baseado nas necessidades humanas básicas. Então, não é incomum que a gente encontre instituições com essas filosofias institucionais. Aí você pergunta, não, ok, eu, enquanto profissional, também posso ter fundamento, né? Posso ter uma aproximação com essas teorias enquanto filosofia profissional? Sim, na verdade você deve. E eu aposto que vocês que estão assistindo estão pensando, poxa, olha, eu penso, pela minha prática, eu sou uma pessoa muito direcionada para o cuidado transcultural. Porque eu sou uma pessoa de uma determinada religião, ou de uma determinada cultura, e que eu sempre atento para. Vocês conseguem entender que isso é intrínseco, é inato da nossa, é nato da nossa experiência humana? O que falta? Você reconhecer qual é essa filosofia. A instituição pode nem ter, mas se você tiver, isso já impacta na sua visão de mundo, na sua prática profissional. Tá? Ok, Nuno, certo? Entendi essa questão, mas nós estamos ainda na abstração. Sim, nós temos um caráter muito abstrato ainda, mas isso evoluiu, tá? A prova disso são as teorias de médio alcance e as teorias de situação específica. O Brasil, que está caminhando a passos largos, já desenvolveu muita coisa, mas o mundo já desenvolveu muita coisa também. Eu gosto de estudar teorias. Eu estudo teorias independente de ser da minha área ou não. Porque às vezes a gente está numa banca e a gente consegue identificar uma teoria que aquela população demanda. Ou então, a gente está, agora mesmo, estou lá no Ceará, lá, acho que tem alunos do programa de pós-graduação em enfermagem lá da URCA, que eu estou como professor convidado, e a gente tem um momento da disciplina em que a gente analisa cada um dos objetos de pesquisa e tenta ver qual é a demanda de conhecimento próprio da enfermagem para cada um dos projetos. Né? E é uma experiência riquíssima, tá? Eu eu divulguei com eles, talvez eu vi algumas entrando, mas que esse conhecimento, ele é um conhecimento que está sendo produzido, que precisa avançar muito. Tá? E aqui nós temos outras teorias de médio alcance, mas eu quis dar destaque inicial às nossas teoristas e os nossos teoristas aqui do Brasil, né? Que são pessoas extremamente comprometidas com o desenvolvimento desse conhecimento. Tá? Nós temos aqui a teoria da Jaqueline Martins, que é uma teoria voltada para os ambientes virtuais de enfermagem, que foi feita em 2012 e que hoje, né, até hoje, é algo muito utilizado, né, algo muito útil, né, que precisa ser explorado mais por nós enfermeiros. Como é que a gente vai realizar o nosso cuidado para as pessoas em um ambiente virtual? Em 2012 ela defendeu a tese dela e hoje, em 2021, quase 10 anos depois, a gente tem uma contemporaneidade dessa teoria. A teoria interativa da amamentação, da Cândida Primo, que é conhecida de vocês, né? Nossa, conhecida, uma querida também. A teoria da reabilitação cardiovascular, da Sinara Farias, né? Também vocês podem, quem quiser ver essas teorias que eu vou apresentar para vocês, vocês podem apontar para esse QR Code aqui, ó. E tem uma pasta, olha, isso é maravilhoso, viu? Eu fiz uma pasta no Drive para vocês com todas essas teorias, para caso vocês queiram ler, ver como foi o processo de construção. Botei tudo lá numa pasta do Drive para que vocês possam acessar. Então, podem apontar para esse QR Code que vai aparecer a partir de agora, tá? Que vocês vão ter a pasta lá com todos os artigos disponíveis, já baixados. É só ir lá e acessar, tá bom? A Sinara Farias, retomando a teoria da reabilitação cardiovascular. Eu que fiz a teoria, né, desenvolvi a teoria do cuidado no contexto de risco cardiovascular. A Ana Fernandes, que fez a teoria do ressecamento ocular. E o Rafael Lopes, que fez a teoria do risco glicêmico
o risco de padrão glicêmico desequilibrado em adultos e idosos com diabetes mellitus em tratamento, tá? Olha o quanto específico essas teorias são. E, ao mesmo tempo, quanto elas ainda têm uma abrangência, tá? Então, dentro de todas essas teorias, dessas teorias de médio alcance, tá? E situação específica, a gente tem a potencialidade de utilizá-las na prática, não só de forma isolada nas etapas do processo, mas como um todo. Eu me sinto mais confortável para falar sobre a teorística, tá? Em relação a utilizar em todo o processo. Por quê? Às vezes, uma teoria ela é feita só para um determinado diagnóstico. Então, para esta apresentação, eu vou me deter a falar apenas de como a teorística se aplica a todo o processo de enfermagem, e não a só uma etapa do processo de enfermagem. Tá bom? Então, só por questão de conflito de interesse, né, para avisar para a questão de conflito de interesse, ou então também para não falar coisas equivocadas em relação à teoria de outros teoristas, tá certo? Aqui, em relação ao processo de enfermagem, a teorística, ela para quem não conhece, é uma teoria de médio alcance desenvolvida, né, para o cuidado no contexto de risco cardiovascular. Ela foi produto da minha tese de doutorado. Ela envolve muitos aspectos. Ela, além de descrever o cuidado de enfermagem no contexto de risco cardiovascular, ela orienta esse cuidado, ela prescreve ações de enfermagem para a redução do risco cardiovascular. E é uma teoria que o professor Marcos disse que está num processo a teoria ela já está mais avançada, mas eu acredito que ela está sempre em evolução. Hoje nós temos 5 dissertações e 5 teses utilizando a teorística. Então, já tem um grupo de pessoas, já tem uma dissertação defendida lá no Ceará, que utilizou a teorística, então, que é uma teoria que precisa ser testada na pesquisa e que precisa ser visto na prática. Então, se você está aí assistindo, tem interesse pelo risco cardiovascular, ou conhece alguém que trabalha com risco cardiovascular, não é com doença cardiovascular, é com risco cardiovascular, você pode, talvez não seja muito a sua área, mas se você encontra alguém que tem interesse nessa área, você pode divulgar esse conhecimento próprio. Isso você não está fazendo por mim. A teorística não é do Nuno, a teorística é da enfermagem. Está lá na epígrafe da minha tese. Tá? É um produto feito para enfermagem. E esse conhecimento, a gente consegue utilizar ele tanto na parte de histórico, de diagnóstico, de resultado, de intervenção e de avaliação do cuidado. Tá? Essa teoria ela proporciona isso, facilitando a identificação dos fatores de risco, quais são os fatores de risco, quais são os grupos de fatores de risco, quais são as possíveis prescrições que podem ser feitas nesse momento, tá? Aqui tem ainda da teoria para mostrar, dentro da própria tese, a gente tem um instrumento de coleta de dados para pessoas com risco cardiovascular, fundamentado na teorística, né, com histórico de enfermagem, com a parte de diagnóstico, resultado e intervenção de enfermagem. Então, aqui eu mostro para vocês uma teoria pode ser utilizada na prática clínica. Nuno, mas hoje o meu formulário mas hoje nós temos tantos programas, ou não é um programa da enfermagem, não é um programa do Ministério da Saúde ainda. Mas já pensou se no futuro passa a ser? A enfermagem precisa estar mais envolvida nesse processo de desenvolvimento de políticas públicas. E isso começa nesse momento, de desenvolvimento de conhecimento. Uma política é desenvolvida, criada, estruturada por meio de conhecimento. Tá? Então, só para que vocês possam entender como uma teoria pode fundamentar a prática por meio de instrumentos, por meio de orientação prática, por meio de orientação de hipóteses, de pressupostos e até de conceitos. Porque esse conceito de risco cardiovascular, que a gente realizou uma análise conceitual e desenvolveu esse conceito, ele aposto que muitos de vocês entendem risco cardiovascular como doença. E a teorística ela já vem exatamente para clarificar isso, que não se trata de uma doença. E que o enfermeiro tem papel de protagonista no cuidado dentro do contexto de risco cardiovascular. Já pensou se isso chega a uma política pública nacional?
Não é o Nuno que vai desenvolver, não. É a enfermagem que vai ganhar visibilidade e valorização. Tá? Então, dando seguimento, aí, isso pensando no processo como um todo, uma teoria que pode ser utilizada no processo como um todo. Mas aí pensando aqui novamente o QR Code, para quem quiser apontar o mesmo QR Code para a planilha, né, para o Drive, para vocês baixarem, sugiro que vocês façam isso. Dentro do histórico de enfermagem, a gente pode fazer o que? A avaliação, né, a gente pode utilizar teorias que vão orientar práticas em específico. Vou dar um exemplo. A teoria de médio alcance para empatia do enfermeiro-paciente. Gente, essa teoria ela é de 1997. Está lá no Drive. Mas ela é muito interessante, porque ela ultrapassa a perspectiva de relação, de simpatia. Né? Ela traz aspectos que vão orientar o enfermeiro, e muitas vezes, em alguns aspectos em que a gente tende a não ser tão empático, como a gente tem que agir? E isso começa no histórico. Tá? O Osler traz isso, ele traz muito claro isso dentro da teoria. Temos outra teoria de médio alcance, que é uma teoria para motivação, facilitação de acesso aos cuidados de pré-natal. Gente, essa teoria ela é muito interessante, talvez seja interessante para quem trabalha na atenção primária também, que nós temos uma baixa adesão, às vezes, né, de pessoas que estão que estão no processo de pré-natal, de cuidado, né, de gestação, que precisam de cuidados pré-natais, né, pré-natal. Então, a gente precisa fazer com que essa pessoa se sinta motivada e facilitar esse acesso. Né? E é uma teoria feita por pessoas que não são brasileiras, que muitas vezes tem alguns aspectos lá que não se aplicam muito à nossa realidade, porque nós temos uma atenção primária bem consolidada, mas tem coisas que são úteis e que pode ser útil para a sua prática. Quando você, por exemplo, identifica uma pessoa que não está motivada a fazer o pré-natal. Quer uma aplicação teórica melhor que essa? Outra teoria é a questão da espiritualidade adaptativa, de dobrar. O que é que acontece? Essa teoria ela traz a questão da perspectiva espiritual, contribuindo em uma perspectiva de ação no cuidado. Né? E ela está sendo testada por alguns grupos populacionais. Ela é uma teoria de médio alcance, ela não chega a ser uma grande teoria, porque ela traz conceitos muito, muito definidos e muito concretos, apesar de ser um conceito abstrato, que é a espiritualidade. A gente não pega na nossa espiritualidade. Esse é um conceito abstrato. Tá? Com licença. Outra teoria que a gente pode utilizar na etapa do histórico de enfermagem é a teoria em relação à que orienta a tomada de decisão intuitiva em enfermagem. É uma teoria interessante também, porque ela nos orienta e pode orientar tanto o histórico quanto a avaliação, pensando na questão da interdependência, da recorrência do processo de enfermagem. Tá? Então, essa perspectiva de tomar uma decisão intuitiva é quando a gente se depara de situações em que demanda uma determinada intuição por parte do enfermeiro. Então, Nuno, mas isso não foge, a gente não deve usar mais a razão do que a intuição no nosso cuidado, certo? Mas essa teoria traz exatamente essa proposta, de orientar o seu cuidado enquanto enfermeiro diante de situações em que você precisa ou é chamado a tomar uma decisão que é intuitiva, que tem uma raiz muito intuitiva. Olha quanto isso pode contribuir. Gente, aqui são pequenos exemplos, tá? São inúmeras as teorias. Inúmeras. Aí, quando a gente fala de diagnóstico de enfermagem, o Brasil sai à frente, tem muitas teorias, né, de médio alcance que estão sendo desenvolvidas para diagnósticos de enfermagem, né? Nós temos uma teoria que é do Marcos Vinícius e da Herderman, né? Também do pessoal lá da UFC e da autora do livro da Anand International, que ela tem uma teoria que fala da casualidade do diagnóstico de enfermagem, né? Que é em relação à determinação da causa, né? Da casualidade dos diagnósticos de enfermagem. Temos a teoria do diagnóstico de enfermagem de baixa eficácia em saúde, que é uma teoria
que fala sobre esse processo de baixa eficácia, mas relacionado a um diagnóstico em específico, né? Então, eu não sei até que momento isso pode, de fato, ser uma teoria de médio alcance, mas pode ser útil quando a gente tem aqueles indivíduos quando a gente não consegue ter uma autoeficácia, ele não consegue desenvolver uma autoeficácia adequada em relação aos seus cuidados de saúde. Outra teoria de enfermagem de médio alcance, né, é a do volume de líquidos excessivo em gestantes, né, que é Frois et al., essas teorias são muito atuais, né, porque, na verdade, as teorias, a gente já vinha desenvolvendo teorias de muito tempo em relação aos diagnósticos de enfermagem, mas isso está mais claro agora. Tá? Existem outros diagnósticos de enfermagem que advêm de teorias de enfermagem. Tá? Nas intervenções, por exemplo, a teoria para o manejo do peso, né, que quando a gente essa teoria é muito interessante também porque ela fala orienta o cuidado de enfermagem e saúde para manejar o peso dentro de condições crônicas, de condições de saúde que são relacionadas à vida mesmo do cotidiano. Então, aquela pessoa, para evitar que aquela pessoa desenvolva um sobrepeso. Né? Isso é focado muito para a intervenção de enfermagem. Né? A questão da teoria para auxiliar familiares e pacientes na unidade de terapia intensiva é uma intervenção de enfermagem. É uma teoria de enfermagem feita para estruturar uma intervenção de enfermagem relacionada a esse auxílio desses familiares. E nós sabemos, enquanto enfermeiros da prática, que esses familiares demandam esse auxílio quanto ao cuidado, né? Quanto ao que está sendo realizado dentro da terapia intensiva. Outra intervenção de enfermagem que tem sido muito utilizada, apesar da teoria ser de 2009, né? Mas é muito interessante a teoria da música, humor e movimento, que orienta o cuidado, estruturando intervenção para esse aspecto, né, de utilização da música, de ações que vão desenvolver de forma lúdica, de forma mais... e, consequentemente, fazer com que aquele indivíduo tenha um movimento maior dentro do seu cuidado. Temos a teoria de médio alcance para dor aguda em lactentes e crianças, né, que é de 1998, mas não é obsoleta, né, porque nós temos a pessoa da pediatria, né, que trabalha com neonatologia, com pediatria, sabe, né, que tem condições que a gente precisa manejar a dor desse indivíduo, a gente tem que saber como a gente pode fazer, porque nem sempre a gente pode fazer a administração, somente a administração de medicamento, ou às vezes só o medicamento não resolve essa dor aguda desses indivíduos. Tá? Olha quanta coisa que é aplicável. Quanto aos resultados e a avaliação de enfermagem, tá? Nós temos a teoria de médio alcance para o controle da urina, que é uma teoria de médio alcance, que tem como foco a questão de um resultado relacionado ao indivíduo, né, ao controle da urina. Né? E, consequentemente, a gente precisa estar sempre retroalimentando, reavaliando o que foi coletado de dado, mas que tem muito a ver com a questão dos resultados de enfermagem, a questão da teoria de médio alcance, da adaptação psicológica à morte e ao morrer, né? Quando aquele indivíduo, dentro de um contexto de processo de morte e morrer, ele passa por um processo de adaptação psicológica, e isso para a enfermagem ainda é muito difícil de lidar, porque nós precisamos desse conhecimento, e uma teoria vai exatamente orientar o enfermeiro como a gente vai promover vai alcançar esse resultado, né? E a teoria da adaptação à dor crônica, em contextos, né, em algumas situações em que o indivíduo desenvolve a gente precisa fazer com que esses indivíduos alcancem um resultado que é a adaptação àquela condição de dor e sua cronicidade na melhor situação possível. Dentro de tudo isso que eu falei, gente, cada teoria dessa precisaria ser explorada com muita profundidade. Mas o que eu quero que vocês entendam? Que todas essas teorias, seja envolvendo todas as etapas do processo, seja envolvendo uma ou outra etapa do processo, elas serão muito úteis para a nossa prática.
E é aquilo que eu falo para vocês. Elas, em sua maioria, para não dizer todas, vieram da prática. E, consequentemente, essa demanda de utilização também vem da prática. Tá? Então, quando a gente se propõe a utilizar uma teoria de enfermagem, a gente tem que sair desse discurso de que não é algo útil. Certo, talvez não seja útil para você, mas para outra população, para um outro profissional que trabalha com aquela população, pode ser útil. Tá? Diante do conhecimento produzido, questiono vocês. Qual a teoria está mais próxima da filosofia profissional? Né? Qual dessas teorias, das grandes... Vou nem falar das teorias de médio alcance, porque são inúmeras, muitos de vocês estão em múltiplos locais, né, em contextos diferentes, mas qual seria a teoria que mais está próxima da sua filosofia profissional? Que impacta mais na sua filosofia profissional? Ela vai ser a mais útil para você. Ela vai ser mais fácil para você trabalhar no seu dia a dia. Vai ser mais fácil para você trabalhar na gestão, na assistência, no ensino e também na pesquisa. Mas isso não tem como eu, Nuno Félix, dizer para você, olha, a sua teoria, a sua filosofia é vinculada a essa teoria. Não, é você que tem que reconhecer. E você precisa ser exposto a isso. Então, se você tirou essa tarde para me ouvir, para trazer esse questionamento, talvez você nem chegue à conclusão, que nem tenha essa resposta. Quem tiver essa resposta pode falar no chat, ou depois pode ligar o microfone, tá? Mas que é uma resposta, um ponto que a gente precisa avançar e precisa chegar a uma discussão importante. Mas algumas barreiras, elas precisam ser vencidas em relação às teorias de enfermagem, tá? Primeira coisa, vencer o discurso de que as teorias de enfermagem não são aplicáveis, sendo que elas são evidentes na prática e úteis para o processo de enfermagem. Esse discurso, ele precisa cair por terra, tá? Então, a gente precisa vencer esse discurso. Pode não ser fácil, pode uma grande teoria, de fato, não ter a linguagem que você compreenda. Mas existem N's outras teorias que podem estar mais próximas. Talvez o problema não esteja na teoria, talvez o problema esteja na sua visão de mundo. O problema não vamos tratar como problema. Talvez a forma de ver, de visualizar o mundo não seja daquela teoria, não seja a mesma que a sua, não necessariamente sendo um problema. A gente tem que reconhecer as teorias como integrante essencial da identidade profissional. Então, se você conseguiu me responder qual teoria está mais próxima da sua filosofia profissional, eu considero que você tem uma identidade profissional muito forte, tá? Buscar identificar qual a vertente do conhecimento próprio da enfermagem está mais próxima de você. Então, se você não conseguiu, busque isso por meio da pesquisa, por meio da leitura, por meio hoje tem eles, reveja esse vídeo, reassista essa palestra, enfim, né? Mas busque, não deixe passar. Vocês estão conseguindo ver, gente? Professor, saiu. Saiu a apresentação. Saiu? Para mim apareceu que saiu também. Vou tentar novamente. Sim. Desculpem. Aqui, estou dizendo para parar de compartilhar. Não sei o que aconteceu. Mas vamos lá, voltar. Já estou concluindo, tá? Voltou, gente? Voltou. Voltou? Pronto. Reconhecer a contribuição, né? Buscar identificar a teoria mais próxima da sua realidade, reconhecer a contribuição das teorias de enfermagem para a prática clínica e assumir a responsabilidade de desenvolver conhecimento próprio para a enfermagem. É aquilo que eu falo. Não adianta também só a gente querer que essas teorias sejam úteis para a prática. A gente também, se não existe nenhum conhecimento desenvolvido sobre aquele tema que você tem interesse, o desenvolva. A gente precisa ser chamado para isso, tá? E aí,
a gente chega à questão do impacto da teoria. A gente consegue, por meio da teoria, melhorar a nossa prática clínica, porque nós temos uma visão de mundo mais complexa, nós temos uma visão de mundo fundamentada em uma teoria, próxima de algo mais aplicável, né? A gente consegue visibilidade e valorização, né? Entendendo que o conhecimento é a ferramenta para que a gente possa alcançar uma visibilidade profissional, uma valorização profissional, tá? Esse é o ponto essencial. Piso salarial, 30 horas, ele é direito nosso, é uma luta diária nossa e é um direito nosso, tá? Mas a visibilidade e a valorização, elas estão muito próximas do conhecimento. Então, quanto mais conhecimento você tiver, mais valorização e mais visibilidade você vai ter, tá? Geração de indicadores, porque nós vamos gerar inúmeros indicadores de saúde e vamos contribuir também para disciplina e enfermagem, contribuindo para a saúde, para a pessoa, para a enfermagem e para o ambiente na qual a gente presta cuidado. Gente, era isso, tá? Aqui estão todas, o QR Code novamente com todas as referências utilizadas na nossa aula, nessa explanação, tá? Eu agradeço ao NECFAM pelo convite, tá? Deixa aqui o meu e-mail pessoal e profissional para que vocês possam entrar em contato, tirar dúvidas, enfim. E também as redes sociais na qual eu produzo material, eu faço a produção de material sobre teorias, sobre desenvolvimento de teorias, sobre conhecimento próprio, sobre a enfermagem, e o meu grupo de pesquisa que trabalha, que tem como fundamento teórico a teorística, que é uma teoria da enfermagem, tá? Meu agradecimento, peço desculpa por ultrapassar o tempo. E é isso. Obrigada, Nuno. Estamos em tempo ainda, agora a gente abre o espaço, então, para que todos que estão participando, né, desse web encontro possam encaminhar assim, os encaminhamentos, que quem se sentir à vontade pode erguer a mãozinha, sinalizando aqui no Meet, e abrir o microfone para perguntar, né, eu acho que a fala foi extremamente esclarecedora e suscita muitas reflexões, a gente sai desses encontros sempre com a cabeça borbulhando informações, né, tentando direcionar os nossos estudos, a nossa prática clínica e o nosso conhecimento enquanto enfermeiros ou futuros enfermeiros. Muitas pessoas também te parabenizaram pela fala aqui, professor Nuno, né, pela explanação, pela clareza das informações, comentaram que já salvaram os materiais e que acharam chique utilizar o QR Code para salvar o material, muito bacana. É a tecnologia, né? A Isabelle levantou a mão, Isabelle, fique à vontade para abrir o microfone, se quiser abrir a câmera também. É melhor abrir a câmera, né? Fica esquisito falar com uma tela preta, né? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Isabelle, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em enfermagem aqui na Federal do Mato Grosso. E eu já ouvi várias vezes o Nuno falando em várias ocasiões diferentes. Tá parecendo aquelas tietes, né? Então, só que, na verdade, tudo que ele disse e que outros teoristas brasileiros também já disseram nessas oportunidades que eu assisti, são muito importantes, mas em especial a de hoje, porque para mim ficou muito claro uma situação que ainda era problemática, qual seria esse fenômeno para desenvolver essas teorias, porque quando eu assistia as demais apresentações de tese, de forma muito resumida, era sempre, na maioria das vezes, ligadas a um diagnóstico específico ou uma intervenção específica. Eu ficava, não, mas o meu problema, né, o meu fenômeno não é um diagnóstico específico, né? Eu sempre trabalho com saúde do homem, então, saúde do homem, ela é uma política pública nacional de alguma relevância, já que é uma política pública, né? E a gente tem muita dificuldade de assistir esse sujeito na atenção primária à saúde por uma série de questões, né? Então, a proposta inicial era pensar uma teoria para este público. Eu falava, gente, mas não tem como, porque só estou vendo teoria específica para um diagnóstico. Não é possível, né? Isso não deve ser um fenômeno. Eu falei, não, mas é um fenômeno. Pode ainda não ter uma clareza de qual é o fenômeno de enfermagem, a descrição dele, né? E aí eu acho que parte da busca que a colega fez em relação a ressecamento ocular, de
definir qual o fenômeno de enfermagem nesse aspecto, e a partir de então, propor uma teoria, se for o caso. Então, não sei se eu estou elocubrando muito aqui, mas tudo que você disse hoje foi muito importante. Não, é possível, né? Eu preciso traçar alguns caminhos para isso. Então, foi muito bom, assim, obrigado por vocês terem oportunizado tudo isso hoje. Eu só descobri essa atividade hoje porque a ABEM do meu estado repostou a publicação de vocês, então a rede social é maravilhosa por isso. Eu não saberia disso e eu não teria assistido essa apresentação. Então, obrigada a todos vocês, obrigada rede social, obrigada Instagram, né? Os códigos mostraram isso para mim, então muito obrigada. Deve ser que eu tenho falado muito desse assunto, né? E sempre que eu tiver a oportunidade de ouvir você falando novamente, e outros teoristas sobre essa temática, pode ter certeza que eu vou estar presente, se for possível, tá? É só para agradecer mesmo e dizer o quanto isso para mim foi importante hoje. Obrigada. Eu que agradeço, Isabelle, eu que agradeço. Realmente as redes sociais, elas são o canal para realmente a gente alcançar o conhecimento, e esse conhecimento tem que ser cada vez mais difundido, que você possa levar, né, o que a gente debateu para que outras pessoas possam e outras pessoas levem, porque assim a gente vira uma rede realmente de conhecimento e difusão desse conhecimento próprio, tá bom? É muito interessante. Obrigada, Isabelle. A gente vê, né, o quanto as tecnologias nos possibilitam ampliar realmente o horizonte do conhecimento. Um vai compartilhando aqui, o outro lá, e chegou em diferentes regiões do nosso país, e tivemos a participação de várias regiões e instituições hoje nessa tarde. Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta? Pode encaminhar. Nuno, aqui no chat, acho que agora tu está conseguindo acompanhar, né, as pessoas agradecendo a sua fala, parabenizando. Acho que eu deixei as pessoas mais reflexivas do que com respostas. Isso. E a gente, prof, eu já vou abrir para a senhora, tá, o microfone. A Ana Paula também tá, abre o microfone, acho que ela tem, quer falar. Mas é isso, né, que você colocaste muito bem na questão de olhar o seu fenômeno e qual a teoria. E às vezes não é uma teoria só, que sim adequa aquele fenômeno, né? E aí entra aquilo que você pontuou no início da sua fala. Mas qual é a filosofia que você utiliza na sua prática clínica? Porque isso tem que estar alinhado. A sua filosofia, né, de mundo, de visualizar os fenômenos do teu interesse, olhar o teu fenômeno de interesse para daí, então, pensar na teoria que vai subsidiar o seu cuidado, o processo de enfermagem. Enfim, eu acho que esse é o nosso maior desafio, né? E quando a Fernanda Cristóvão, ela traz aqui que a tua iniciativa de nos fazer reconhecer na nossa prática clínica a teoria a qual nos reconhecemos, ela é extremamente válida, né? Porque faz a gente minimizar essa lacuna entre as teorias de enfermagem, a prática clínica e o processo de enfermagem, que eu acho que é a maior dificuldade, seja dos estudantes, né, de graduação ou dos profissionais de enfermagem. Prof, pode falar. Parabéns, professor Nuno. Olha que não é uma tarefa tão simples fazer essa relação que o senhor conseguiu fazer tão bem, e acho que o silêncio tem a ver, sim, com a provocação da primeira pergunta e que ela permanece ao longo de toda a sua exposição. Acho que não tem como a gente não ficar aqui, nesse momento, se perguntando, né, qual é a minha filosofia. Professor, eu fiz mestrado bem no iniciozinho do ano 2000, na Escola de Enfermagem da USP, numa área de concentração que hoje não existe mais, que era na época, né, Fundamentos de Enfermagem. Né? Fundamentos da Enfermagem tinha como a base do programa trabalhar com teorias de enfermagem, processo de enfermagem, diagnósticos de enfermagem, e era por aí. E na disciplina que nós trabalhamos com as teorias de enfermagem, nós trabalhamos com as grandes teorias,
né? Essas que o senhor trouxe aí nessa exposição muito interessante e apropriada. E um exercício que a gente fazia na disciplina era escolher uma das teorias e aplicá-la no contexto da clínica, né? Então, no contexto assistencial. Na época, eu escolhi a teoria de Roy, a teoria de adaptação, porque foi feito o sorteio e foi a que veio para mim, embora não fosse aquela que me afetasse. Né? Eu tinha a minha preferência, quer dizer, do pouco que eu conhecia naquela época. E é o que eu percebi, que talvez assim tenha sido o aprendizado que eu tenha tido, porque quando eu comecei o curso eu queria saber qual era a teoria que eu ia escolher para minha prática profissional e para levantar a bandeira. E quando chegou o final da disciplina, minha conclusão é essa que o senhor traz. A gente não tem como ter uma teoria para todos os fenômenos. Né? Não tem como ter uma teoria para todos os contextos da prática profissional do enfermeiro. Na época, o hospital universitário da USP, ele até tinha feito uma opção por usar a teoria da Dorothea Oren, né? A teoria do autocuidado como sendo o referencial que sustentaria a sistematização da assistência da enfermagem. Mas a gente percebia que isso também ficava lacunas, que não dava conta, que parecia que ficava meio forçando barra. Aqui no nosso hospital universitário, quando eu fiz a minha graduação na UFSM, a sistematização da enfermagem era sustentada pela teoria da Wanda Horta, necessidades humanas básicas, e era uma disciplina que a gente fazia na graduação, mas ela também deixa lacunas. E aí, o senhor traz na sua fala as teorias de médio alcance e que faz aquela descrição que, assim, me encheu os olhos de alegria. Já passei mensagem aqui para algumas das orientandas, dizendo, olha, presta atenção nessa teoria que está ali, que eu acho que aí eu quero chegar no ponto. Eu acho que a gente conhece muito pouco sobre as teorias. E quando a gente discute as teorias, a gente fica muito nas grandes teorias. E as grandes teorias, o nome já está dizendo, né? Elas são grandes. Aí quando a gente começa a fazer esse afunilamento, as coisas vão ficando mais concretas, mais direcionadas, os fenômenos ficam muito mais evidentes, os fenômenos da enfermagem e como a enfermagem pode, a partir desse fundamento, sustentar a sua prática. Achei, assim, professor, fantástico. E gostaria, inclusive, que o senhor pudesse falar um pouquinho mais da sua experiência como professor, da sua experiência como enfermeiro, como que o senhor vê essa integração desses conceitos, tanto na formação, né, nos cursos de graduação, de pós-graduação, quanto na prática profissional. O que o senhor tem observado? Porque eu percebi assim, né, o senhor foi orientando a professora Nóbrega, então tem uma trajetória bastante consistente nessa área, né? Então, como é que vocês trabalham com isso? Como é que vocês fazem? Nos ensine um pouco mais. Pronto. Então, eu vou falar exatamente, eu estava coçando, eu não quis fugir do assunto, que era falar sobre como fazer isso em outras nuances, que é no ensino, na gestão, na pesquisa, né? Essa seria essa pergunta. Correto, professora Nara? Então, assim, na prática é isso, é um processo realmente de reflexão. Eu tenho alguns alunos que estão aqui assistindo na sala e sabem que eu chamo para essa reflexão. É uma resposta que muitas vezes a gente não tem de imediato e nem tem por que ter. Então, para a prática, a gente precisa pensar nisso e entender que nós não vamos dar conta da complexidade que é a enfermagem. Então, uma pessoa só, um enfermeiro só, não vai dar conta dessa complexidade. Falando de prática. Falando de gestão, tenho participado de grupos de trabalho em relação a gestões hospitalares e também gestão institucional. O nosso curso de graduação em enfermagem, lá da UFRB, está passando agora, nesse momento, por uma reformulação de projeto político, e nós estamos nessa discussão, né? E
é esse nó que a gente tem, tá? A professora Ana Paula, que é professora, a professora Tânia também, que estava aí, nós temos um desafio de entender qual é a filosofia, nesse caso, da nossa instituição, que é de ensino. Né? Então, pensando no caráter gerencial enquanto coordenador de curso, a gente tem muito essa responsabilidade, tem que pensar em quais são as possibilidades. O que seria, Nuno? Seria algo mais nas transições, na teoria das transições, entendendo que nós trabalhamos em ciclo de vida, porque então a gente trabalhava com necessidades humanas básicas. É uma discussão muito ampla. Mas que para se chegar a essa discussão, para se chegar a um resultado, a gente precisa realmente refletir. Né? Entender, não sofrer por antecedência, por não conseguir resolver os problemas do mundo. Né? Uma das coisas que a gente coloca, por exemplo, falando do nível de gestão institucional de ensino, se a gente escolher uma teoria, pode, por exemplo, a teoria das necessidades humanas básicas, a teoria das transições, né? A gente tem que entender que em alguns momentos essa teoria vai precisar de uma complementação, de um outro conhecimento específico, né, para trazer mais, para dar mais resultado em relação à prática, em relação ao aprendizado desse aluno. Então, isso tem que ficar muito desenhado enquanto gestão de instituição de ensino. Instituição profissional, no meu entendimento, é o quê? Ter uma visão, uma grande teoria para fundamentar, e isso tem que estar alinhado ao perfil de indivíduos que são atendidos nesse serviço. Se é um setor de reabilitação, vamos analisar teorias que estão ali próximas do processo de reabilitação. Se é um serviço de cuidados paliativos, vamos analisar uma teoria ali do final de vida pacífico, e por aí vai, né? Entendendo cuidado paliativo no sentido, né, mais não só no contexto geral, mas no específico de terminalidade, vamos tratar, né, de final de vida do indivíduo. Então, a gente tem que analisar o que aquela população me demanda, tá? Falando enquanto professor, o que é que eu faço? Primeira coisa, minhas aulas são fundamentadas em teoria. Então, os alunos, eles não assistem aula. Hoje, o nosso curso ele é fundamentado na teoria das necessidades humanas básicas, que não atende completamente às nossas demandas, mas nos atende por hora. Mas a nossa estrutura é o quê? O aluno tem aula de necessidades de higiene, necessidades de nutrição. Em vez de eu dar uma aula de sondagem nasoentérica, eu dou uma aula de necessidades de nutrição. Quais são os cuidados? Como eu sou da enfermagem fundamental do meu curso, então eu estou falando especificamente da enfermagem fundamental. Mas nas outras áreas, o professor ele tem essa dinâmica. E aí a gente tem procurado sensibilizar cada vez mais nossos colegas. Então, dando o exemplo da enfermagem fundamental, dos fundamentos. O componente, a disciplina, ela é organizada dentro dos conceitos de uma teoria. Então, os conteúdos, eles são feitos como são procedimentos para atender uma necessidade do indivíduo. Administração de medicamento, a gente tem a aula de via de administração. Ok, mas não é isso. Esse é o procedimento. Nós estamos falando de pessoas que precisam, que têm uma necessidade de hidratação, uma necessidade de regulação cardíaca, de regulação hormonal. Então, essa organização estrutural das disciplinas é um formato que a gente utiliza e faz com que o aluno pense, poxa, ou às vezes eu me pego, os alunos perguntam, professor, o assunto da prova é sonda vesical, sonda nasal? Não. Necessidades de nutrição e necessidades de eliminação. O assunto da avaliação será esse assunto, que muitas vezes envolve assuntos de outras necessidades, mas que o aluno tem que estar atento a isso. Eu não sei se eu consigo. Falta pesquisa. Pesquisa. Não oriento alunos sem uma teoria de enfermagem. É um pressuposto meu. Então, o aluno já chega sabendo que vai trabalhar com alguma teoria e que ele tem que estar próximo não de mim, da minha pessoa, enquanto orientador, né? Mas tem que estar próximo do estudante. E eu gosto muito de desafios. Hoje eu tenho um estudante de graduação que está começando o processo de construção de conhecimento. Que ela vai terminar lá no pós-doutorado dela, ou não. Eu estou no pós-doutorado, até agora eu não terminei. Mas a maioria dessas grandes teorias, elas foram iniciadas por professores que estimularam. Olha, vamos criar teorias
vamos desenvolver teorias para a nossa prática, porque senão só nós vamos ser profissionais de nível técnico e não de graduação. Então, às vezes, a gente tem bons alunos e que a gente, acho que até está aqui, acho que Brenda, ela é minha bolsista e minha orientanda, e que eu disse, olha, Brenda, o seu plano de carreira, uma vez que você gosta da teoria, que você tem proximidade, é esse. Então, eu faço um plano de carreira focado naquela teoria e que cada dia mais esse estudante vai, avançando, e a enfermagem é quem ganha com isso. Né? Então, eu hoje, infelizmente, ainda não estou em programa de pós-graduação enquanto professor permanente, mas oriento algumas dissertações. Hoje estou só com tese, orientando tese, mas no mais eu acho que seria, no futuro, espero poder contribuir com programas de pós-graduação aí no futuro, ou até mesmo a gente construir o nosso aqui na nossa universidade. Eu não sei se eu respondi, professora Nara, mas se eu não tiver respondido, pode dizer que fiz uma passagem aí por todas as possibilidades de utilização. Na apresentação, me detive mais à prática. Respondeu sim, professor, obrigado. Mas, assim, o senhor sempre deixa um gostinho de quero mais, né? Interessante, porque, assim, eu já pensei, bom, precisa voltar aqui para nós conversar sobre outras coisas, inclusive como fazer esse plano de vida acadêmico aí. Eu acho que isso é uma dimensão muito interessante quando a gente está com estudantes de iniciação científica. É um desafio, é um chamamento para a gente aprender junto, que eu também eu estou aqui e aprendo sempre muito com todo mundo. Estou à disposição. Ok. Boa tarde, gente. Eu só queria justificar, não consigo abrir a câmera nesse momento, mas minha foto está aí, só para vocês conhecerem. Eu queria parabenizar o professor Nuno e também trazer aqui um relato, né, da nossa universidade. Acho que é um orgulho nosso ter o professor Nuno. Eu estive afastado, né, para o doutorado, voltei recentemente, não conhecia o professor Nuno, agora que a gente está, né, tendo essa aproximação, mas Nuno, eu corroboro aí com a fala da professora Nara, quando ela fala assim, as pessoas ficaram caladas, assim, reflexivas, eu até coloquei no chat. Então, tipo assim, eu tenho 20 anos formada, mas eu estou aqui estagnada, né? Só pensando. Eu trabalho na área de emergência, terapia intensiva, e estou aqui refletindo, me perguntando o tempo todo. Então, assim, eu não tenho resposta para você, como a maioria, eu acho que aqui nessa sala, né? Mas você suscitou essa reflexão. Então, eu acho que o objetivo, né, desse seu momento aqui foi assim, muito positivo. Né? Então, acho que cada um aqui, acho que está aqui pensando, como a Angélica falou, está borbulhando, né? Nosso pensamento aqui está borbulhando. E eu trago também um desafio para a gente, né? Como docente da nossa Universidade Federal do Recôncavo. A professora Nara traz essa questão do pouco conhecimento sobre a teoria. Eu acho que dentro da nossa universidade ainda falta. Então, eu acho que a gente precisa, você, né, como o estudioso, a expertise, a gente precisa trazer para a universidade essa discussão. Acho que o que você fez hoje aqui, eu acho que a gente deveria, né, trazer para o INDE, eu também faço parte do INDE, né, do curso de enfermagem, então, assim, é uma forma da gente começar também a sensibilizar os nossos colegas antigos e os novos, né, a essa questão. Aí eu também fiquei me perguntando o tempo todo, a gente está discutindo aqui um grupo de pesquisa, e a gente ficou naquela discussão, que teoria a gente vai adotar para esse grupo de pesquisa? Eu já desconstruí. Né? Então, um grupo de pesquisa aqui que a gente trabalha com ciclo de vidas. Então, adulto, criança, adulto e idoso. Então, eu já consegui desconstruir, que a gente não tem como, né, estabelecer uma única teoria para essa linha, porque são várias linhas de pesquisa. A linha que trabalha com gênero, linha que trabalha com criança, linha que trabalha dentro de outras perspectivas. Então, assim, parabéns mesmo, estou muito orgulhosa, né, de ter você aqui no nosso grupo de docentes da UFRB, e parabenizo, e vou levar isso para a nossa discussão do IDE. Então, acho que você tem que ter essa missão aqui dentro da universidade, né? Então, você considera, né, como um professor novo, eu já tenho 12 anos de UFRB, então, acho que precisa, sim, né, trazer as pessoas que realmente estudam a teoria, para que a gente possa se sensibilizar. Eu estou sensibilizada, eu estou reflexiva,
E aí, pensando mesmo, eu não tenho ainda uma filosofia dentro do meu componente, como você trouxe aí a sua experiência do componente de fundamentos, eu não tenho ainda essa filosofia dentro do componente, né, de urgência e emergência. Então, assim, obrigado também por esse momento, né, pelo convite também que você me fez. Quase eu não estava aqui, né, porque eu estava em aula, mas suspendeu, mas muito obrigada. E parabéns pelo grupo também, né, Angélica e professora Nara, e espero que a gente possa sempre estar fazendo essas parcerias aí entre, né, as universidades, e acho que a UFRB está aqui também sempre aberta para esse diálogo. Obrigada. Eu que agradeço, Ana Paula. Eu sou um professor, para quem não conhece, gente, eu sou recente na UFRB, 3 anos, então por isso que muita coisa ainda, né, ainda a gente tem para avançar, né? Mas, com certeza, a gente está junto, não só com a UFRB, a gente tem feito, a UFRB tem sido muito boa comigo, porque tem me permitido, né, sair do raio da UFRB e alcançar outras universidades para difundir o que eu tenho aprendido e aprender também com o que os outros aprendem e a gente construir um conhecimento junto. Eu que agradeço. A gente precisa inovar, né, Nuno? Acho que, afinal de contas, a ideia é essa, sempre estar inovando. Tem sim, eu também acredito nisso. Muito obrigado, Ana Paula. Ângelo, pode falar. Professor, primeiramente parabenizo pela fala. Para quem não me conhece, eu sou doutorando da Universidade Federal do Ceará, mas fiz o meu mestrado na UFSM em Santa Maria. E quando o senhor traz da questão de filosofia, eu percebo uma grande lacuna, principalmente para os profissionais que atuam na parte assistencial. Infelizmente, os enfermeiros que são assistenciais, eles enxergam a filosofia como algo ruim, como algo cansativo, como algo que é uma viagem, entre aspas. Na disciplina, com o professor Custódio, aqui da UFC, a gente trabalha muito filosofia. E eu percebia esse discurso dos meus colegas. Quem trabalhava na prática falava, eu não gosto dessas aulas, porque essa aula é muito viagem, é muita teoria. Mas é assim que a gente consegue mudar a nossa realidade e mudar a nossa visão de mundo e também a nossa visão quanto enfermeiro assistencial. É como o senhor falou, a filosofia, ela vem com a ideia de visão de mundo. E que visão de mundo eu tenho? E que visão de mundo eu quero construir para os pacientes lá na prática? Muito pertinente a sua fala. E que nós, enfermeiros cientistas e enfermeiros assistenciais, exercitem essa ideia de que filosofia é importante. E quando a gente estuda enfermagem e a gente se forma em enfermeiro, a filosofia ela vai nos acompanhar durante toda a nossa caminhada. Parabéns mais uma vez pela sua fala. Como a Angélica disse, a gente fica com a cabeça... Já estou pensando em que teoria eu vou usar aqui na minha tese. Obrigado. Que bom. Como eu falei no início, né? A filosofia ela tem um estigma muito forte, né? As pessoas têm a gente sofre, a filosofia por si só sofre muito, mas eu acho que é mais um chamamento mesmo, como eu costumo falar. A gente tem que ser chamado, tem que ser puxado a pensar em uma coisa que é óbvia, que é da nossa vida, gente. Tipo, quem tá na graduação, quem tá aqui na sala assistindo agora, quem ainda tá na graduação, ou quem já é professor, que já tem muito tempo de formado, não tem tempo pra gente pensar nisso. Porque quando você sabe disso, você sabe onde você pisa, você sabe onde você quer, onde você quer chegar, o que é mais próximo, o que é mais confortável para você. Né? Eu penso dessa forma, por exemplo, tem teorias que eu gosto de ler e que ler para conhecer mesmo formato e para ajudar outras pessoas a também utilizar, porque esse é o meu compromisso. Eu me formei, amanhã eu vou fazer 10 anos de formado e eu peguei o meu diploma e disse que eu não sairia daquela sala, eu não deixaria a enfermagem sem deixar a minha marca. O meu compromisso com a enfermagem era fazer ela crescer cada vez mais junto com todos os que fizeram. Não que os outros não fizeram. Todo mundo fez, mas a minha contribuição.
né? Eu acho que quem tem quem pensa filosoficamente, que tem ciência, né, que sabe, poxa, Ângela, qual é, Ângela, a tua visão de mundo? O que você visualiza? Você vai ter muita firmeza para saber quais são os caminhos que você vai seguir. Você vai saber dizer não. Porque não tem nada a ver, a gente muitas vezes não sabe porque não sabe dizer não para certas coisas, para certas posturas, porque a gente simplesmente talvez não se conheça. E isso no campo profissional é muito perigoso, porque às vezes a gente acaba, por exemplo, fazendo um concurso apenas pela condição, pelo bom salário. Mas é numa área que não tem nada a ver com o que você acredita, com a forma que você visualiza o mundo. Olha o tamanho da besteira que você faz. Concursado, ok, concursado, mas feliz. Será o cuidado que você vai prestar, o atendimento que você vai realizar, ele vai ser o melhor que você poderia fazer? Então, realmente, é uma quebra de paradigmas. Alguém levantou a mão ou eu enganei? Pessoal, alguém tem mais algum encaminhamento, alguma pergunta? Queira abrir o microfone, a câmera, fique bem à vontade. Se não se sentir à vontade para abrir a câmera ou o microfone, pode encaminhar pelo chat, né? Angélica, eu deixei o link vou colocar novamente o link da pasta para quem quiser acessar, tá? O QR Code está lá na apresentação, para não ter que projetar novamente. Aí, para quem quiser, tá? Certo, obrigada, Nuno. Da mesma forma, nós sinalizamos, né, que esse web encontro ficará disponível no nosso canal no YouTube. Assim que estiver tudo ok, a gente vai divulgar nas nossas redes sociais também, tá bom? Então, fiquem ligados e conectados. Eu acho, professor, que o que todo mundo já apontou, né? A gente vai sair daqui pensando muitas coisas e quando o senhor traz... quando eu oriento, eu busco orientar pesquisas, né, que utilizem uma teoria de enfermagem. Hoje, quando eu estava construindo o projeto da tese, eu fui para o banco de teses e dissertações da CAPES e fiz uma busca, assim, muito simples. Coloquei teorias de enfermagem para ver o que a enfermagem, né, brasileira tem produzida utilizando teorias de enfermagem, seja como referencial teórico ou tendo como produto uma teoria de enfermagem. E, para minha surpresa, eu localizei 130 estudos só. Então, assim, ainda a gente está... Agora eu percebo que existe essa movimentação, né, de se desenvolver mais teorias de médio alcance ou teorias de situação específica ou microteoria, a depender, né, do autor que embasa, e mostra que a gente está caminhando, tá desenvolvendo um pouco mais teorias que são menos abstratas, que o enfermeiro que está lá na prática, né, a clínica assistencial, ele olha e diz, não, isso é mais passível. A gente está descomplicando um pouquinho esse processo, mas eu percebo que é um caminho, né, a gente ainda, a nível nacional, está engatinhando, né, nesse sentido, porque se você fizer busca de estudos a nível internacional, a gente já localiza muito mais teorias de situação específica, teorias de médio alcance, aqui ainda não. Então, eu percebo que essa movimentação, ela tem acontecido, e isso é extremamente importante, porque as teorias de enfermagem são uma linguagem que são próprias da disciplina, né? É o nosso saber, subsidia tanto o teórico quanto o prático, e eu vejo que há essa movimentação atualmente. Exatamente. Eu até ouso dizer que nós temos conhecimento próprio subnotificado, né? Você talvez não encontrou porque a gente tem que, por regra, utilizar um descritor, um termo para poder buscar, né? Mas há muito tempo a gente produz conhecimento, gente. Outras ciências, inclusive, usam, no sentido não negativo, mas no modo de falar, nos utilizam, a gente é fonte de busca, de investigação para outras ciências. Não é comum a gente encontrar um enfermeiro nas ciências farmacêuticas,
Não é incomum a gente encontrar um enfermeiro em outras áreas, mas a pergunta que eu faço, né? E que eu faço, e isso não é no sentido de valor, num juízo de valor, é uma pergunta no sentido de desenvolvimento da profissão, da disciplina, tá? Qual é a contribuição do trabalho para a enfermagem? Essa é uma reflexão, por mais que seja lá na arquitetura, há algum vínculo dessa sua produção, dessa sua escrita, que possa ter impacto positivo? Nem precisa ser uma teoria, não. É um conhecimento. Então, assim, antes da gente correr para cima da enfermagem para dizer que ela é desvalorizada, que não sei o quê, qual é a sua contribuição para a enfermagem ser valorizada? Quando eu escuto alguém falando que a enfermagem é desvalorizada, eu vou pular. Olha os artigos. Porque aí eu preciso ver. É desvalorizada porque talvez não está contribuindo como deveria para fazer com que a enfermagem... Valor, gente, é conhecimento. Aí a valorização que eu tenho hoje, né, entre aspas, é por quê? A visibilidade que eu e outros colegas e nós enfermeiros que estamos aí temos é pelo quê? Conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tiver, mais valor, e isso é importante. Ainda bem que nós somos conhecidos pelo conhecimento. Já a pessoa não é conhecida por um crime, né? Então, é isso que eu falo. Então, eu sou muito... Você não me vê em polêmica de briga por coisas, né, assim, de pessoas que falam mal da enfermagem, não sei o que a enfermagem é aquilo. Você nunca vai me ver comentando nada disso, porque eu sempre pego o nome e vou para o currículo Lattes. Aí eu chego à minha conclusão. Porque no dia que eu nunca encontrei a professora Nara participando disso. Por quê? Porque ela tem contribuição na enfermagem, ela sabe onde ela está pensando. Ela é valorizada. Entenderam? Então, que vocês possam pensar nisso também, né? Que vocês vão receber bons salários, que vocês vão trabalhar, a gente torce que vocês passem no concurso, estejam cada vez mais estabilizados, mas vai chegar um momento que só o dinheiro não vai ser suficiente para te dar essa sensação de valor. Então, eu espero, né, que vocês... eu disse a vocês que eu iria sair daqui hoje mais deixando vocês mais com dúvidas do que com certezas, mas que no sentido positivo, eu me coloco totalmente à disposição. Professora Nara, assim, agradeço você junto com a Angélica e com todo o NECFAM pelo convite, me coloco à disposição para o que vocês precisarem, em qualquer tempo, qualquer horário, né? Esse é o nosso compromisso. Tá? Então, o que precisar de mim, aqui da UFRB, nós somos uma universidade jovem, né, um adolescente de 15 anos, o nosso centro, mas nós acreditamos muito nessa parceria, e eu me sinto também ainda, e saio daqui muito feliz se eu tiver, né, e aí eu pergunto a vocês, alcancei o objetivo que vocês se propuseram vir aqui hoje? Se alguém não conseguiu alcançar esse objetivo, manda um e-mail com uma pergunta, ou manda um direct lá no Instagram, que a gente tenta sanar. Mas eu queria só ter isso, porque realmente a gente faz isso com muito carinho, com muito cuidado, com muito esmero, né, para tudo acontecer. Muito obrigado. Né, levo o meu abraço para todo o colegiado, para o pessoal da pós-graduação aí da UFSM, e é isso. Olha, professor Nuno, eu acho que o senhor não atingiu o seu objetivo. O senhor nos deixou com muitas inquietações e muitas perguntas. Isso não estava nos nossos planos. A gente queria respostas assim, fechadinhas. Então, né, mas eu acho que isso é o que ajuda muito. A gente precisa refletir sobre o que eu vim fazer neste mundo. Não só como um ser no mundo, mas como alguém que escolheu a enfermagem. Né? Eu acho que quando a gente, mesmo assim, tendo ido por vias indiretas, eu acho que o nosso momento junto e aquilo que faz com que o senhor esteja aqui, que a sua fala tenha ressonância, pelo menos para mim teve, é porque a gente tem uma filosofia que nos coloca como alguém que
nós temos um papel em relação à enfermagem. E é esse sentido de ser enfermeiro que nos congrega. E as teorias de enfermagem podem ser um dos modos de fortalecimento da profissão. E, sem dúvida, professor, eu acho que isso está muito claro na sua fala, do quanto o senhor tem um compromisso ético, moral e pessoal com a enfermagem. E o nosso grupo também tem isso. Então, nós não estamos nesse mundo da enfermagem a passeio. A gente acredita naquilo que faz. E trazer as teorias de enfermagem é dar valor ao nosso próprio conhecimento. Então, só temos a agradecer pelo seu reforço positivo às nossas crenças pessoais em relação à produção do conhecimento, à assistência, à formação da enfermagem e do fazer enfermagem. Então, da minha parte, assim, eu quero lhe dizer que eu me sinto totalmente contemplada com a sua fala e imensamente feliz pela possibilidade de ter interagido com colegas de outras universidades, com colegas tanto formados quanto em formação, que isso é o que nos fortalece também. Então, minha gratidão a todos. Angélica, você foi brilhante em tantas vezes ter falado no professor Nuno no nosso grupo, porque ela é uma pessoa que, na tese do professor Nuno, porque o professor Nuno falou, então, olha aí, o professor Nuno tem significado. Se ele tem significado para ela, ele vai fazer significado para nós também. Então, meu agradecimento, professor. Muito obrigado. Nuno, quero te agradecer mais uma vez pela acolhida, por estar sempre pronto para responder as minhas dúvidas, por mesmo, né, a gente teve a possibilidade de se conhecer em 2019, no evento na UFRJ, e desde aí a gente tece rede, né, compartilhando conhecimento. Você sempre é muito acolhedor com relação às minhas dúvidas, da mesma forma foi acolhedor com relação ao convite para estar aqui conosco hoje, compartilhando as suas experiências com relação à temática. Então, meu muito obrigada